Vambora, gurizada, irmãos, o Inter na área. Ontem o Inter ganhou de 3-0 no Ipiranga em casa. Goleado, né, Arthur? Não teve dificuldades, vamos falar sobre isso hoje. É isso aí, gurizada. Pela primeira vez nesse canal, vocês vão ver um vídeo onde a gente tem muitas coisas boas pra falar do É Inter, tá? verdade. Mas antes de tudo isso, a intro. Irmãos do Inter. Vambora então, Arthur, vamos falar muito do Inter hoje. Como eu disse antes, o Inter ganhou ontem, placar de 3-0, Ipiranga, dentro de casa, portões restritos, não tínhamos todo o público. Tínhamos um público de 12 mil, sendo ele predominantemente as gurias. Também tínhamos idosos, crianças, pessoas com deficiência. E as gurias, tô começar falando das gurias, tá? Fizeram uma baita festa, né? É isso aí, a gente tem que abrir já falando disso porque é algo muito importante que às vezes as pessoas não dão a devida atenção, tá? É. O Inter não teve até agora um jogo com público, para total público liberado, mas fato é que elas fizeram uma baita festa e que eu tenho certeza que fez toda a diferença pro Inter no jogo de ontem, tá? As gurias representaram a Popular, quem tava na Popular, e assim também quem estavam nas outras torcidas organizadas, nos demais lugares do estádio, representaram muito bem a torcida e foi uma baita atmosfera no jogo de ontem. Não, show das gurias, parabéns à Guarda Popular, parabéns ao Inter em geral, né? Muito legal a ação das gurias. Espero ver mais isso, tá? Quer dizer, espero ver menos punimento ao Inter, né? Mas espero ver cada vez mais mulheres no estádio. Vamos lá, então. O Inter não teve dificuldade nenhuma no jogo, tá? O Inter foi dominante no primeiro tempo, no segundo tempo, não jogou atrás em nenhum momento. Todo o Inter jogou do meio pra frente. Dominante, assim, ó. Soberano o Inter de Eduardo Cudê, Arthur. Não tenho nada a destacar negativo do Inter hoje, tá? Já vou adiantar. O Inter jogou muita bola. Claro, vamos lá. O Ipiranga é terceiro dado do Gauchão. É o Gauchão. Então a gente nunca pode criar como um parâmetro definitivo pro time. Mas o Inter ontem não sentiu dificuldade nenhuma, Arthur. É, assim, né? A gente tá falando disso, que o Inter não sentiu dificuldade nenhuma e tal, mas assim, é contra o Ipiranga, É, tá? A gente vamos parte lá. desse princípio. Só que a gente tem o primeiro jogo da temporada do Inter demonstrando um futebol medíocre, vamos falar bem a verdade. Horrível, O horrível. Inter que a gente só não criticou e não descascou tanto o time porque não perdeu, e foi da mesma forma no segundo jogo, tá? E também porque, assim, a gente tem, no estado do Rio Grande do Sul, é Grenal, não tem. E como a gente estava na frente do Grêmio, eu acho que a pressão ainda estava caindo mais pro lado do Grêmio. E eu sinto que aqui, por exemplo, quando tem uma crise no Grêmio, quando o Grêmio tá pior em algum campeonato, por mais que tenham coisas a serem resolvidas no Inter, elas acabam até ficando um pouco esquecidas, porque a gente às vezes granaliza e fala assim, ah, mas lá tá pior, É, sabe? sempre assim. E aí a gente ganhou ontem, a pressão fica pro Grêmio hoje. Ao momento que a gente tá gravando esse vídeo, o Grêmio ainda não jogou. E a gente espera que perca, né? Sempre, Obviamente. sempre, né? Mas, falando um pouco sobre o jogo do Inter, cara, o Inter jogou muito bem, de uma maneira que a gente não tinha visto ainda, é fato. Agora sim é o time praticamente titular. Ainda teve ali o Bruno Henrique, Depena no meio de campo, Muito né? bom. Mas foi o primeiro jogo que a gente pôde ver, eu acho que, como que o Inter vai propor o jogo neste ano, tá? Principalmente no Gauchão, porque tem muita coisa para mudar ainda depois do Gauchão. Mas fato é que o Inter jogou muito bem e eu acho que, como é que a gente pode dizer assim, representou o tamanho da camisa do Inter, né, pro começo da temporada. É isso. O Inter, então, Arthur, foi escalado ontem por Eduardo Cudê, com o Antony no gol, sem surpresa, Rocher e Ivan machucados. O Inter ainda está buscando um possível novo goleiro. Bustos na lateral. Mercado, Vitão, a dupla de zaga. Robert Renan começou no banquinho, entrou depois. René na lateral esquerda. Finalmente o René jogando na posição dele. Ou melhor, o Cudê não colocando o Depena. Arangues abrindo o meio de campo. Bruno Henrique jogando de 8. Jogou muito bem o Bruno Henrique, depois a gente vai falar um por um. E aí o Depena jogou, Arthur. Voltou a ser escalado, dessa vez no seu lugar. Gostei do Depena, tá? Não que ele sirva para o Inter, mas eu gostei do Depena ontem. Wanderson, Alô Patrick e Ener Valencia. Ou seja, o Inter começa sem o Alário, que chegou para jogar ao lado do Ener Valencia, mas começou no banquinho. Acho que na escalação, sem contestação, né, Arthur? Foi bem o Cudê, né? Foi bem o Kudê, já começou, né? Quando oficializaram a escalação, já comecei a criticar ele, normal, porque já tinha Depena, mas o Depena, o fato é que ele não comprometeu no jogo, tá? Eu Jogou, acredito que, assim, jogou bem. jogadores
a nível de banco no Inter, eu acho que o principal foco deles é não comprometer o jogo, tá? Não comprometendo o jogo tá ótimo. Tem que jogar de nota 6 pra cima ali. E falando de outro que com certeza ao longo dessa temporada vai ganhar mais espaço, eu senti isso esse ano, é o Bruno Henrique, tá? O Bruno Henrique no meio de campo ele não é titular, mas ele jogou muito bem esse jogo. Eu senti ele também muito bem no meio de campo, tá? Ontem ele jogou pra ser titular, tá? Vou te falar que ontem ele jogou muita bola. Porém, eu acho que o Inter desempenha melhor se tiver um primeiro volante que não seja o Arangues, e aí o Arangues joga de 8. Eu acho que esse é o Inter ideal. Mas, no decorrer da temporada, com algum possível desfalque por lesão, por convocamento, se o Inter jogar assim com o Arangues e o Bruno Henrique, me serve também, tá? Jogou muita bola o Inter. O Inter faz o gol aos 15 minutos, um golaço do Alan Patrick, que começa com ele, com o Bruno Henrique, que a gente tá falando agora. Ele tabela com o Alan Patrick, 1-2, volta pro Bruno Henrique, ele cruza pro Enner, que inteligente corta e acha o passo pro Alan, que sem muita dificuldade bota pra dentro do gol. O Alan Patrick, que voltou nesse jogo junto com o Gabriel Mercado, já voltou metendo caixa, Arthur. Joga muito 10, né? É isso aí, eu acho que desse lance principal a gente tem duas coisas a destacar. A primeira, por um lado, a gente vê o Alan Patrick jogando muito, e eu acho que, É gênio. por um lado, é um alívio, tá? Porque, cara, o jeito que o Alan Patrick jogou ano passado, é difícil saber se ele vai conseguir jogar no mesmo nível essa temporada. Se ele jogar 70% já me serve. Já tá ótimo, mas eu acho que ele vem pra jogar ao mesmo nível ou melhor. Também. Mas então a gente tem o Alan Patrick voltando e jogando ao nível que a gente sempre esperou. E a gente tem uma outra questão que a gente tem que analisar nesse lance, que é o Valência cortando e escorando para o Alan Patrick. É um lance nesse jogo, não foi um lance específico, mas é um lance principal que ele deu assistência, que demonstra que não só o Kudê espera dele isso, eu acho que o Kudê também fez um pouco a cabeça dele para ele entender que ele precisa ser assim, mas eu acho que ele também abraçou essa ideia de não ser o 9, porque ele não é, ele sabe que ele não é, mas dele não ter esse peso de carregar esse peso na camisa Ele dele, tá mais leve, né? de ter que fazer o gol. Eu acho que ele pode ajudar muito o Inter, mas principalmente com assistências, tá? Porque o Ener Valencia, pô, ele tem o físico, ele tem a velocidade, e isso auxilia muito ele para quem sabe dar uma assistência. Porque difícil é fazer a jogada. Qualquer pé de rato que tiver no Inter, se tu tocar a bola pro lado, ele vai fazer o gol que nem o Alan Patrick fez ali. Mas a gente tem que ter jogadores de qualidade para poder criar a jogada. E isso aí o Valencia sabe fazer. Eu acho que ele vem com mais conhecimento, eu acho, de campo dentro do time do Inter, sabe? Ele parece que agora ele pega a bola e ele levanta a cabeça e ele sabe que ele pode tocar a bola. Antes eu não via muito isso nele. Ele eu acho não que o foco pensa dele era mais gol. assim, tipo, cara, tocar em mim agora é comigo, eu tenho que resolver. Ele tá jogando mais leve, até porque esse ano o Inter vai ter peças melhores ao lado dele. E é isso, né, Arthur? Ele não tá mais cruzando pro Adriano. Ele tá cruzando agora para o Alampa, vai cruzar pro Borré, vai cruzar pro Alário. Então, Ener, é muito bom, esperamos o Buchi esse ano, continua assim, cara. Cruza pra mim, mas não cruza pro Luiz Adriano, tá? Só pra deixar aqui frisado. Então o Inter fez esse gol aos 15 minutos. Aos 27 minutos teve um chute pra fora do Ipiranga, que foi o único lance de perigo deles, que nem foi tão perigo assim, porque nem o gol eles acertaram. Tá? O Ipiranga é muito fraco, Arthur. Aos 43, então, gol do Wanderson. O Bruno Henrique inicia a jogada e cai no pé do Wanderson, que vai indo, e quando vê, limpa, chuta e é gol. A bola desvia, mas mérito do Wanderson. E comemorou aqui, Arthur. Alá Borré. Criou a jogada, mas achou o chute, tá? Mas é assim, cara, o Wanderson ele tem muita velocidade, ele tem essa característica de correr, cortar pro meio e bater. Parece que ele só tem essa jogada, tá? Mas funciona, mas funciona com Não, todo ele é mundo, muito bom, ele é tá? completo. Funcionou, inclusive, no Grenal, dessa mesma forma. Mas, assim, o Wanderson joga muita bola, ele tem muita velocidade, e eu tenho certeza que, assim... Titular, né? Ele não pode ser banco, tá? A gente teve até essa dúvida entre Wanderson e Maurício, que ainda não voltou a jogar nesse ano, mas eu acho que o Wanderson é titularíssimo, absoluto, sem discussão nenhuma. E comemorou igual o Borré. É lógico que ele não fez isso aí sem querer, ele não fez isso aí sem pensar. Ele nunca fez isso antes. Mesmo eu tipo assim, eu não concordo até que venha o Borré agora, tá? Eu acho que tem que dar uma acalmada no ânimo. Eu acho que a gente tem que entender que o Inter tem jogadores suficientes para se manter até o meio da temporada, tá? A gente não tem que se apavorar, o Inter não tem que gastar dinheiro a mais para trazer o Borré. Então, assim, ó, obrigado Wanderson, obrigado Valencia também, que joga muito bem, assim como o Alário que a gente vai falar. Tá bom assim por enquanto. Por enquanto, a minha opinião é essa. Vambora. Esse foi o primeiro tempo, então.
sem mais surpresas, o Ipiranga não jogou um ovo. Segundo tempo, entra a Alário e sai o Bruno Henrique. E aí o Alário joga lá na frente, óbvio, e recua um pouco o Depena para fazer essa função de segundo homem. O Arangues continua jogando de primeiro homem. Jogou bem o Alário, Arthur? O que você achou? O Alário joga bem, ele é muito centroavante. Eu acho que dos três principais atacantes que a gente tem, que a gente vai ter até o meio do ano aí, juntando, né, com o Borré, o Alário é o cara que é mais 9 de todos os três. E é o... E a gente já consegue perceber isso, tá? A gente pega do primeiro jogo dele pelo Inter, foi algo horrível. Foi algo que preocupou até se ele ia conseguir voltar a jogar bem, principalmente por causa que a lesão dele é de joelho. A gente sabe que lesão de joelho é algo que não dá pra brincar. É difícil de recuperar. A gente teve, inclusive, isso no Gabriel, né? O Gabriel teve uma lesão Biel, acho que o Moledo foi a mesma coisa também. e prejudicou. A gente sabe o que aconteceu. Mas o Alário joga bem. A gente conseguiu ver lances dele no jogo de hoje. Principalmente aquela bola que o A gente René vai falar Luiz que por o Lance René depois. cruza e esse último chute ali que quase foi gol dele no final do jogo também demonstra que ele é o centroavante certo pro Inter, tá? Aos 10 minutos entra Johan, saiu Depena não comprometeu e Johan entrou muito bem. Aos 22 o René cruza, o Enner escora de novo, tá? Ia ser mais uma assistência. O Alário domina no ar e chuta sem deixar a bola cair, Arthur. O goleiro não ia pegar, mas tinha um desgraçado zagueiro atrás, bem na linha, que salvou. Esse foi um golaço do Alário, tá? Aos 31 ele quase faz um outro gol de cabeça, onde o René cruza e ele ia fazer, o goleiro não ia pegar a bola passou muito perto da trave, ia ser mais um gol lá, ia ser 2 gols do Alário hoje, tá? Era pra ele desencantar com sobras. E aos 35, o gol do Arangues, que começa com o Alan Patrick, que acha um passe mágico pro Johan, que entrou bem no jogo, né? Tenta um cruzamento, a bola acaba sobrando para Arangues, que de esquerda coloca no cantinho. Todo mundo muito bem até então, ninguém jogou, todo mundo perfeito, eu bem dizer, tá? Claro que é o Ipiranga, gente, vamos com calma. Aos 40 sai o Vitão, entra o Robert Renan, jogou só um pouquinho. Sai o Arangues e entra o Rômulo, que também não deu tempo de mostrar futebol, assim como sai o Enner e entra o Luca. Mas, Arthur, quero destacar, apesar desses caras não terem muito tempo para mostrar futebol, o Inter tá com um banco... Eu nunca vi o Inter com um banco assim, tá? Ontem saíram 5 jogadores e os 5 que entraram jogaram bem, cara. São 5 peças que o time do Inter... eu não sei se cai de nível, ou se cai muito pouco. Muito pouco. O Inter mantém, Arthur, a sua base. A espinha do time ainda é muito boa e as peças que vão saindo, entrando, são muito boas, Arthur. Ontem entrou o Luca, que é da base, beleza, mas ele consegue suprir ali no fim de jogo. Ele consegue dar pressão. Guri novo, tem sangue. O Rômulo é um bom primeiro volante, acho que até vai ser titular em algum momento que o Inter precisar dele. Robert Renan provavelmente vai ser titular também, provavelmente uma saída do Vitão ou uma lesão do mercado que não vai aguentar jogar todos os jogos. O Alário entrou, vai ser banco também, com a chegada do Borré. O Johan, não sei se vai ser banco, se vai ser titular, vai brigar com o Maurício, então o Inter reforçou demais o time, Arthur. O Inter tá, olha, tá animando. O que tu acha? Vamos lá, primeiro ali o Arangues, tá? O Arangues faz o gol então aos 35, como tu falou. E assim, eu não vou falar de qualidade técnica do Arangues, tá? Só, ainda bem que ele fez um gol, tá? Muito obrigado, inclusive, Arangues, porque ele merece esse gol, tá? É mais um dos jogadores que merece fazer um gol ali pelo Inter. Depois, então, sobre essa questão do banco, tá? O Inter deixou claro nessa janela que quer melhorar o banco, quer reforçar o time. Ah, mas trouxe jogadores a nível de titularidade. Mas isso também é reforçar o banco. Tu trazer um jogador que chega para ser titular, tu reforça o teu banco. Porque quem é titular no time hoje vira banco. A gente tá vendo acontecer isso agora, por exemplo, vai chegar vários meios de campo aí. A gente tem também a negociação com o Thiago Maia, por exemplo, que pode vir. E aí vai sair, por exemplo, o Bruno Henrique do time agora. Vai sair... O Maurício também vai ter que ficar fora. Então a gente começa a ter os problemas no time do Inter. E isso é muito importante ressaltar, tá? O banco do Inter mudou muito e a gente teve pela primeira vez, é sério, pela primeira vez, não tinha visto na minha vida isso acontecer no Inter ainda. O Inter trocou 5 vezes e não comprometeu em nenhuma das trocas. Não, é absurdo. Isso absurdo. é algo muito É importante grupo, de né? frisar. Grupo forte. Ah, mas isso é normal. Cara, quando a gente tá falando de Inter, não é, tá? Quando a gente fala de Inter, isso não é E normal. outra, tu, deixa eu acrescentar no teu comentário, a gente ainda tinha o Malo na lateral direita, se precisasse, não precisou entrar. A gente ainda tinha o Gabriel, podia jogar muito bem como titular, eu acho o Gabriel muito bom jogador. E ainda tínhamos o Pedro Henrique, que também não precisou entrar. Esses 3 caras, Arthur, olha, o Inter podia fazer ontem, se fosse possível, óbvio, podia fazer 8 substituições que não ia dever em nada, cara. É absurdo. Pode finalizar teu comentário agora. Não, acho que é isso. Basicamente é isso aí. A gente tem que reforçar muito. Eu acho que tem que deixar
deixar pra falar isso no final, pra que fique frisado pra vocês. O Inter mudou muito, tá? E isso aí vai fazer total diferença pra ganhar títulos esse ano. Títulos esse ano. A começar pelo Gauchão, que a gente vai dar uma sova no Grêmio com todo respeito. Quer dizer, com todo respeito não, tá? A gente vai dar uma sova no Grêmio, Sem porque respeito respeito nenhum. com o Grêmio não tem que ter. E depois pelo Brasileiro, e permite o Inter a fazer, por exemplo, que parecido com o Palmeiras, que focou na Libertadores, não conseguiu chegar à final, né, assim como o Inter, do outro lado da chave, e ganhou o Brasileiro igual. O Inter e o Barcelos já disse, vamos fazer do Brasileirão 38 finais. Ok, Amém. vamos pra cima do Brasileiro, mas nada impede de ganhar uma Sul-Americana, de chegar numa semifinal de Copa do Brasil, que é muito importante pro clube, e tanto em questão financeira, mas também porque o Inter tem que chegar assim. Pô, cara, o Inter não chegar a uma semifinal de Copa do Brasil pelo tamanho que o Inter tem, ou não ser campeão de uma Sul-Americana, é algo que é apequenar o clube, porque o Inter pode, tá? O Inter, eu acho que a gente não pode obrigar do Inter títulos, mas eu acho que esse é o ano, dos últimos anos, principalmente, que o Inter chega, não digo favorito, mas o Inter vai brigar muito forte, tá? O Inter vai competir em todas as competições. Eu não sei se o Inter vai ganhar todas, acho que não, né? É muito difícil o Inter ser campeão de tudo, mas eu acho que dá pra beliscar, sim, um título, 2 títulos grandes nessa temporada. Fechamos, Arthur? É isso É aí? isso aí. Gurizada, se inscreve no canal, deixa teu like, muito obrigado. Independente de tudo, não se esqueça que eu sou Você é e nós somos irmãos do Inter.